Fala galera, nós vamos começar uma aulinha aí de evolução, né? Teorias evolutivas, uma matéria muito interessante que vale muito a pena você prestar atenção. Partindo, para a gente começar essa matéria, a gente precisa entender como a sociedade pensava antigamente e como a gente pensa hoje, né? Mais antigamente, a sociedade em massa acreditava no fixismo. O que é o fixismo? Uma teoria baseada no criacionismo. E aí é uma ideia de que uma força maior, né, criou todos os seres vivos. E esses seres vivos se mantiveram iguais até hoje. Então repara que é uma escala de tempo, que seria o tempo passado, aqui o tempo presente, e esses seres vivos estão idênticos no passado e no futuro. Ou seja, eles não sofrem transformação, não sofrem evolução. É uma teoria muito defendida pela igreja, né? Principalmente a igreja mais tradicional, ainda acredita muito nessa teoria, mas que as comprovações científicas e etc. apontam para outro lado, né? Então, até as próprias religiões já começam a fazer um meio do caminho entre as duas, né? Entre as duas, o fixismo e o evolucionismo, mas ela era muito defendida na sociedade nessa época aí, um tempo atrás. Atualmente, a sociedade, né, científica acredita mais na ideia de que surgiu um primeiro ser vivo e ele vai sofrendo mutações ao longo dos anos e o ambiente vai pressionando para que ele sofra alterações, né? Vai selecionando as melhores características para gerar os seres vivos. Então ele vai sofrendo mutação e essa mutação vai sendo selecionada pelo ambiente, vai sofrendo uma pressão do ambiente e vai gerando toda a biodiversidade que a gente conhece hoje. Então os seres vivos estariam em uma constante, porém lenta e gradual evolução, tá? Lenta e gradual evolução seria desses seres vivos. Tranquilo? E aí o que acontece? Para começar a falar de evolução, a gente tem um cara chamado Lamarck. Lamarck ele acreditava numa teoria chamada transformista, de transformação. Ele acreditava que todos os seres vivos tinham a capacidade de se adaptar ao ambiente. Ele falava em duas coisas: lei do uso e desuso e transmissão das características adquiridas. O que é a lei do uso e desuso? Quanto mais se usa uma estrutura, ou essa estrutura tende a se desenvolver, ou quanto menos se usar, essa estrutura tende a atrofiar. Essa primeira parte aqui tá certa? Pô, legal. Essa primeira parte até é possível. Por quê? Porque vamos supor que você foi para academia, levantou peso, tá lá levantando peso na academia. De tanto você malhar, o seu músculo se desenvolve, ele cresce, né? Porque você está estimulando ele. Agora suponha que você levou um estabaco, caiu, quebrou o braço. Já aconteceu comigo. Fica 3 meses lá com o braço engessado e imobilizado. Pô, você está usando a musculatura do braço? Não tá. Quando você tira o gesso, o seu braço ainda está meio sem força, né? Para você adquirir a força ali na musculatura, com o tempo você vai utilizando ela. Então, o seu braço atrofiou, tá? Ah, Vinícius Lamarck fez as teorias dele baseadas em academia? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O Lamarck, ele registrou as teorias dele observando a natureza. Dentre esses casos, a girafa. Ele percebeu que a girafa se alimentava das folhas menores, dos galhos mais baixos, né? Folhas e frutos de galhos mais baixos. Para poder, quando o alimento acabava, para poder conseguir alimento, ela tinha que esticar o pescoço. Quando ela esticava o pescoço, de tanto ela esticar o pescoço, ela ficava pescoçuda, desenvolveu o pescoço, né? Então era a lei do uso e desuso. De tanto usar uma estrutura, essa estrutura vai se desenvolver. De tão pouco usar essa estrutura vai atrofiar, tá bom? Só que aí falaram assim pra ele: pô, Lamarck, beleza, até aí, legal. Só que a pergunta é, não estou pensando na evolução de um indivíduo. A gente está pensando numa evolução de uma espécie, né? O indivíduo foi lá, esticou o pescoço, ficou pescoçudo, tá? Beleza. E o que isso tem? Morreu. Se esse indivíduo morrer, ele leva a característica com ele.
que isso ajuda na evolução? Aí ele, opa, existe a transmissão das características adquiridas em vida. Então o que ele acreditava? Que essa girafa, de tanto esticar o pescoço, ela ficou pescoçuda. E ela podia passar essa característica ao seu descendente. Então o seu descendente tinha potencial de poder ficar com o pescoço ainda maior do que o da mãe, né? Do seu antecessor. Tá bom? Isso é possível? Claro que não, galera. Claro que não. Você não pode passar para os seus descendentes, para a próxima geração, uma característica que você adquiriu em vida. Você só pode passar as características que nasceram com você, não as características que você adquiriu em vida. Então, meu exemplo, eu estudei aqui biologia, fiz faculdade de biologia, estudei biologia, leio biologia, estudando biologia a vida toda. Meu filho vai nascer sabendo mais biologia do que o filho de alguém que não estudou biologia? Claro que não. Claro que não, né? Ele vai ter potencial de aprender mais biologia, tem potencial de aprender biologia mais do que o filho do professor de matemática? Não, não, tá? A gente não pode passar adiante as características que a gente adquiriu, só as que nasceram conosco. Então, exemplo, eu caí e quebrei o braço, a situação do braço. Nesse momento eu tenho um filho, meu filho vai nascer com o braço a menos? Não, não. Isso não é passado pro seu DNA para ser passado adiante. Eu fui lá e fiz uma tatuagem, meu filho vai nascer com rabiscado? Não, não vai nascer. Então essa transmissão das características adquiridas não é possível. Não é possível. Tá? Então a teoria de Lamarck ela foi muito importante para pautar as próximas teorias. Mas essa parte aqui, ó, tá errada. Vamos ter que consertar isso aí. Tá bom? Os pesquisadores tiveram que consertar isso aí, porque essa parte não cabia. Ok? Macete para sua prova. Lamarck tinha sempre a ideia de que o indivíduo podia se adaptar ao ambiente. Então sempre que aparecia assim, ó, sempre não, né? Mas na maioria das vezes que aparecesse, se acostumou, se adaptou, de tanto usar, de tão pouco usar, ideia lamarquista. Tá? Quando aparecer se acostumou no texto, assim, tu já começa, se acostumou, Lamarck, tá? Anos depois, né, lendo e utilizando a ideia de Lamarck como base, veio um cara chamado Darwin, considerado hoje como o pai da biologia moderna, né? Darwin. O que o Darwin falava? O Darwin fazia cartografia, então ele viajava pelo mundo, fazia mapa, né? Ele viajava muito pelo mundo. Ele realizou várias observações e coletou várias amostras. E ele foi no arquipélago de Galápagos. O que é um arquipélago? Conjunto de ilhas. De maneira bem simplória, assim, para resumir a história, ele viu duas ilhas, uma próxima da outra. Numa ilha ele percebeu uma predominância de pássaros com bico fino. Então, pássaros com bico fino. PF, pássaro com bico fino. Né? PF, pássaro fino. E viu as sementes eram finas. Na outra ilha, ele percebeu pássaros com bico grosso, só para a gente poder entender, e sementes grossas. Ele, vamos fazer um teste? Se eu pegar uma semente grossa e der para um pássaro de bico fino, de tanto ele querer quebrar a semente, uma hora seu bico vai ficar desenvolvido, ele vai quebrar a semente e vai ficar com o bico mais forte. Não vai. Não vai. Ele não conseguia quebrar a semente, ele morria de fome. Ele, vou fazer o seguinte, vou pegar a semente fina, vou dar para o pássaro de bico grosso. O pássaro não conseguia pegar as sementes nos poros do chão, né? Não conseguia pegar a semente no chão. Imagina, sei lá, um tucano comendo alpiste. Não dá, né? Então ele morria de fome. Aí ele, então a natureza, o indivíduo, ele não está se adaptando à natureza. O que está acontecendo é a natureza selecionando a característica. É diferente.
Então o que o Darwin falava? Que no seio lá de uma população, no meio de uma população de indivíduos lá da mesma espécie, né? População, indivíduos da mesma espécie, surgia um com uma característica diferente. E essa característica podia ser selecionada ou não para o ambiente. Se ela fosse vantajosa para o ambiente, esse indivíduo ia se reproduzir mais, deixar mais descendentes com essa característica. Né? Então, para Darwin, a característica surgia lá no indivíduo, e essa característica que surgia era selecionada pelo ambiente. Tá? Quais são? Lembra que eu falei o macetinho do Lamarck? Ó, se acostumou, se adaptou de tanto usar, de tão pouco usar. Para Darwin, se aparecer as palavras selecionou, restou, sobrou, são ideias darwinistas, né? De que o ambiente está selecionando as melhores características. Então vamos supor, eu tenho lá ranzinha, né? Sapinho de todas as cores. Porém, o solo que esse sapinho tá é um solo mais amarelado ali e tal. Pô, qual a espécie que vai sobreviver mais? Amarelada. Então o ambiente selecionou essa corzinha aqui, que parece uma corzinha de catarro, né? Ele se reproduziu mais, teve mais descendentes e com o tempo só vai sobrar essa corzinha. Então o ambiente está selecionando. Isso daí é uma ideia darwinista. Ok? Então vamos dar uma comparada. Para Lamarck, o meio cria necessidades para induzir a mudança do indivíduo, né? Mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Então o meio faz o indivíduo se modificar. Tá? Para Darwin, não. O meio exerce a seleção que favorece os indivíduos portadores das melhores características, das características mais aptas no ambiente. Tá bom? Para Lamarck, as novas características surgem pela lei do uso e desuso. Para Darwin, no seio das populações, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Então surgiu essa característica, ele nasceu com ela e ela pode ser selecionada ou não pelo ambiente. Tá? Para Darwin, para Lamarck, as características adquiridas, né, pela lei do uso e desuso são passadas aos descendentes. Para Darwin, os mais aptos sobrevivem mais tempo e transmitem as suas características. Então até parece semelhante ali a ideia, né? Uma até parece muito com a outra, mas não é. Quer ver? Teve uma vez que saiu numa reportagem de jornal assim. Lá em Brasília, nos hospitais de Brasília, estava circulando uma bactéria que ela não morria. O pessoal dava antibiótico para ela, mas ela não morria. Né? E aí o pessoal chamou de superbactéria. Tentando justificar como essa bactéria surgiu, o pessoal falou assim: de tanto a população tomar medicamento errado, essa bactéria se desenvolveu, se acostumou ao antibiótico e ela agora é resistente ao antibiótico, ela se acostumou ao antibiótico. Galera, isso está errado. Isso é uma ideia lamarquista, você está falando de transmissões de características adquiridas. Para Darwin, a ideia correta seria: de tanto se utilizar antibiótico de maneira errada, o antibiótico matou as bactérias mais fracas, sobrando somente as mais resistentes. Essas mais resistentes se reproduzem mais e têm mais descendentes. Beleza? É diferente. Toma cuidado. Aparece em prova. Tá? E aí vamos fazer aqui para ver se a gente consegue ver a diferença. Ó. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Ou o gafanhoto vive na grama porque é verde. As duas são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Uma ideia lamarquista e a outra é darwinista ou darwinista e lamarquista? Caraca, Vinícius, para aí o vídeo e pensa. Tempo! Galera, é claro que são coisas diferentes, apesar de parecer a mesma. A primeira é uma ideia lamarquista, a segunda é darwinista. Como assim, Vinícius? Ó, o gafanhoto é verde porque vive na grama. Então a ideia aqui é, de tanto ele estar na grama que é verde, comendo a grama que é verde, ele ficou verde. Ideia lamarquista. Já a segunda faz assim, ó, o gafanhoto vive na grama porque é verde. Esse vive tem uma ideia de sobrevive, né? Se a gente substituir esse vive por sobrevive, a gente consegue perceber melhor a ideia da frase. Ó. O gafanhoto
sobrevive na grama porque é verde, ou seja, por ele ser verde, está na grama que é verde, ele sobrevive naquela grama melhor, ou seja, ele se camufla melhor no ambiente e ele consegue ter uma melhor sobrevivência do que outros de outras cores, tá bom? Então substitui a ideia do vive pelo sobrevive, ou seja, o ambiente aqui está selecionando, está selecionando a característica de ser verde na grama verde. Beleza? Só que rolou um probleminha. O pessoal perguntou aí pro Darwin: Darwin, como é que surge essa nova característica? O Darwin não sabia responder. Como que essa característica é passada adiante para os descendentes? O Darwin não conseguia responder, porque Darwin não conhecia DNA. As ideias de Mendel lá com a genética vieram depois dele. E aí surgiu o neo-darwinismo. São as ideias do Darwin, só que com uma coisa nova, novo. E o que é essa coisa nova? Os avanços da genética. Então a pergunta é: como é que surge essa nova característica? Através de mutações, alterações no DNA que acontecem ao acaso, na sorte. Então as mutações que estão acontecendo no meu corpo agora são as diferentes que estão acontecendo no seu corpo, tá? E aí continua a ideia lamarquista, darwinista, né, da seleção natural. A luta pela vida dá-se entre indivíduos e o ambiente. Então o indivíduo está lutando contra o ambiente. Dessa luta resulta a seleção natural dos mais aptos ou adaptados às condições do meio, ou seja, as melhores características, as características mais aptas são selecionadas pelo ambiente. Faz com que ele se reproduza mais, tenha mais descendentes. O isolamento geográfico ou sexual impede características do tipo no novo misturem-se a características do tipo primitivo, formando novas espécies. Né? Então, o isolamento permite a formação de novas espécies. A gente vai estudar especiação mais para frente. Tá bom? Então, essas são as ideias do neodarwinismo. É a seleção natural do Darwin, mais os avanços da genética. Como é que surgem essas características? Mutação. Como é que essa característica é passada adiante? Através do DNA, através dos gametas. Né? E aí, uma questão muito interessante é uma reportagem já antiga da revista Super Interessante, que seria a seleção artificial que o mundo está fazendo, né? Em vez de ser seleção natural, seleção artificial. Uma clínica americana inaugura o serviço de escolha do sexo dos bebês. Em menos de 20 anos, outros itens serão opcionais. Começou a era da seleção artificial. Ou seja, daqui a alguns anos já é possível você escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, o que é perigosíssimo. Então ainda não é permitido por lei isso. Possibilidade genética já existe. Né? Isso é perigosíssimo, esse tipo de seleção artificial. Tá bom? E aí, quais são os tipos de seleção que a gente tem aqui? A gente tem uma seleção que a gente vai dizer que ela é direcional, ou seja, ela vai em direção a uma mesma característica. Então, tá vendo? A população antes de começar a seleção natural. Depois que ela começou, olha o que aconteceu, modificou completamente as características, ela deu um passo para frente. Toda a população fez isso junto. Exemplo, imunidade. Concorda que quanto melhor a imunidade, tem mais chance de sobrevivência? Então a imunidade tende a ir aumentando a capacidade da imunidade com o tempo. Né? É uma seleção natural direcional. Estabilizadora significa que ela não vai para lugar nenhum. Ela vai ficar sempre tendo a mesma característica, parado. Exemplo, tamanho de recém-nascido. Se o recém-nascido nascer muito magrinho, pequenininho, muito magrinho, muito fraquinho, a chance dele morrer. Se ele nascer muito grande, acumulando gordura muito grande, pode ter problema cardíaco e também morrer. O ideal é ter um tamanho médio para cada espécie. Isso não deve mudar muito. Tranquilo? Agora, é estabilizadora. A gente tem aqui a disruptiva. Na disruptiva,
eu tenho dois extremos que são interessantes. Imagina que numa lagoa, para ficar mais fácil até do que esse exemplo, imagina que numa lagoa eu tenha peixes pequenos, peixes grandes. E foi introduzido numa lagoa um peixe predador. E peixes pequenos, peixes grandes e peixes médios, perdão, né? Pequeno, médio e grande. E eu introduzi um predador. O peixe pequeno é muito pequeno para o predador se alimentar. Não serve para nada, quase não vai ter carne, não serve para o predador. O peixe grande, o predador tenta se alimentar do peixe grande, mas o peixe grande afugenta ele, ganha na briga. Esse predador vai se alimentar só dos peixes médios. Então a gente vai ter uma seleção favorecendo as características de ser maior, favorecendo as características de ser menor, o médio tamanho nesse caso, e esse dá mal. Tranquilo? Para a gente finalizar a aula, a gente tem duas percepções disso. A irradiação adaptativa e a convergência adaptativa. O que é irradiação adaptativa? O nome está dizendo, ó, irradiar, espalhar, diferenciar. Na irradiação adaptativa, um único indivíduo, uma mesma espécie, ela tem diferentes características em ambientes diferentes. Então, se eu tiver num ambiente com mais plantas, mais fechados e tal, mais interessante poder me abrigar sobre os galhos, né? Se eu tiver num ambiente aquático, mais interessante ter nadadeira. Então, a mesma espécie, ela vai adquirindo características na evolução, né? Ela vai tendo adaptações diferentes em ambientes diferentes. Então, aqueles que, por mutação, surgirem, por exemplo, uma nadadeira no ambiente aquático, um mamífero que tiver uma nadadeira no ambiente aquático, consegue nadar melhor, vai se reproduzir mais, vai ter mais descendentes. É claro, gente, que isso aí sempre de maneira muito lenta, gradual e com várias espécies intermediárias aqui no meio do caminho. Irradiação adaptativa, mesma espécie, com várias características em diferentes ambientes, vão dando origem a novas espécies. Tá? Convergência adaptativa é quando espécies diferentes tendem a ter uma mesma característica porque aquele ambiente, essa característica é importante. Então, exemplo, aqui a gente tem um golfinho, um ictiossauro, que é um réptil fóssil, né, que não existe mais, e um tubarão, que é um peixe. Todos eles têm um formato anatômico do corpo. Tá vendo? Esse formato permite cortar a água, furar a água, permite melhor movimentação na água. Né? São espécies completamente diferentes, mas que convergem para uma mesma característica, porque o ambiente está pedindo isso. Tá bom? Está selecionando quem tem essa característica. Ok, galera? Espero que vocês tenham curtido. Valeu, até a próxima.